Olá, paz de Jesus, salve Maria Imaculada. Que a graça, o amor e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva neste momento. Uma alegria estar aqui mais uma vez para falar com você. E hoje eu quero me dirigir aos meus irmãos. Sim, hoje eu vou falar, peço licença às minhas irmãs, que sempre me acompanham aqui nos nossos vídeos, nas nossas pregações, mas hoje eu quero falar com os meus irmãos, com você, homem, pai de família, homem de Deus. O meu assunto com você é muito forte hoje, né? Eu quero dizer a você que talvez você não entenda, mas você é o guardião da família. Você é o guardião da tua casa. Né? E nós hoje vamos falar sobre batalha espiritual, vida real, matrimônio, paternidade, tudo à luz do Evangelho e da missão que Deus confiou a nós, homens. Né? A irmã Lúcia, né, dos Três Pastorinhos, no seu último escritos, né, nos últimos escritos dela, ela disse que a batalha final do reino de Satanás contra Nosso Senhor seria contra o casamento e contra a família. Né? E nós, homens, temos a missão de guardar as nossas casas. E nesse mês de julho é um mês muito especial, né, dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. E a mensagem de hoje é direta para mim, para você, homem, pai de família. Se nós não lutarmos pela nossa casa, o inferno vai lutar por ela. Na verdade, o inferno já luta por ela. Porque uma vez que Satanás destrói a família é a célula máter, a célula mãe de tudo, né? Se ele destrói a família, destrói tudo. Se não existe família, não tem vocação, não tem padre, não tem freira, não tem religioso, não tem religiosa. Então, a família hoje ela é alvo direto do inferno. O inferno anseia pela destruição da família. E a salvação da família passa pelo homem, por aquele que guarda a sua casa, guarda na oração, né, guarda na leitura da palavra, na comunhão com Deus. Né? E talvez você, meu irmão, que está ouvindo esse vídeo, assistindo, esteja caído, talvez você esteja em silêncio há tempo demais. Talvez você se sinta um fracasso como marido, pai ausente ou fraco diante dos vícios. Mas nós precisamos nos fortalecer no Senhor, pedir a graça de Deus, buscar a graça de Deus para nos colocarmos em prontidão, né? A palavra de Deus vai dizer na carta aos Efésios, né, capítulo 6, versículo 12, se eu não estiver errado, né? Não são contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares, né? Contra o príncipe tenebroso deste mundo. Então, a nossa luta é espiritual, a nossa luta é contra o inferno, e nós precisamos estar de prontidão para ajudar a nosso Senhor nesta batalha. Ajudar como? Em oração, uma conduta reta, com pureza de intenção. Deus não chamou você nem a mim para vivermos no chão. Ele nos chamou para sermos sentinela, para sermos os sacerdotes do lar, homens de pé, homens cobertos pelo sangue do Cordeiro, homens firmes e fortes em oração. A maioria dos homens, eles confiam a oração de cada esposa. A esposa que sempre está intercedendo, mas o homem que tem o chamado de Deus para o sacerdócio. Então o homem ele tem que orar pela sua casa, orar pela sua esposa, orar pelos seus filhos. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos nos levantar para que possamos garantir a vitória do Senhor Jesus para nossas casas, para nossas famílias. Orar pelos filhos. O homem precisa levantar de madrugada para rezar pelos filhos. O homem precisa levantar de madrugada para rezar pela sua esposa, pelos seus filhos. Nós homens, nós precisamos tomar a dianteira da nossa casa. Como? Em todos os sentidos, né? Principalmente diante de Deus. Muito se fala que o homem ele tem que proteger, né? Sim, o homem precisa proteger, mas não é proteger só fisicamente, o homem precisa também garantir a proteção espiritual. Né? A proteção espiritual para sua casa. A proteção espiritual se garante como? Na oração. Um filho que vê um pai rezando, ele vai rezar. Uma filha que vê um pai rezando, ela vai rezar. Né? O mundo, meu irmão, o mundo ele deseja homens fracos. O mundo deseja homens distraídos, viciados, ocupados demais para rezar e covardes demais para pedir perdão. O mundo quer isso. Né? O mundo quer um provedor ausente. O mundo, por quê? Porque se ele vê um provedor ausente, o provedor não vai ser exemplo. Então, o mundo, sim, o diabo, o demônio, o inferno, eles querem sim homens fracos, covardes, homens que não rezam. Mas olha, presta atenção. Você, meu irmão homem, meu irmão, pai de família, o nosso chamado não é apenas para pagar boleto. Não. Nós somos chamados principalmente a
nos dedicarmos a sermos cooperadores com Deus, em Deus, pela salvação da alma da nossa casa, dos nossos filhos. Nós somos chamados a ser cooperadores em prol da salvação das almas dos nossos filhos, da nossa esposa. Né? Precisamos. Né? Precisamos. Né? Muita gente quer salvar o mundo, muita gente quer salvar o mundo, mas a sua casa está um caos. Como diz Santa Teresa de Calcutá um dia para um jovem que foi em busca dela, dizendo: Madre, o que eu posso fazer para salvar o mundo? Ela disse que quer salvar o mundo, vai para casa e ame sua família. E ame. E amar, aqui nós sabemos que o amor é sacrifício e renúncia. E isso, meu irmão, exige joelho no chão, mãos limpas, olhar firme e fé inabalável. Então nós precisamos ter essa convicção em Deus de que somos cooperadores pela salvação das almas, principalmente das almas dos nossos. Se você pai, você não tem ideia do poder que te é garantido em Deus. Nós que somos assistidos pelo sacramento do matrimônio, meu irmão, você tem o poder de abençoar, o poder de abençoar os teus. Abençoar a tua casa. Quando o pai coloca a mão na cabeça do filho, da filha, eu te abençoo. Eu desejo as bênçãos de Deus para a tua vida. Meu irmão, e nós temos uma arma espiritual nas mãos muito poderosa, que é o sangue de Jesus. Né? Pedimos a proteção do sangue de Jesus sobre nossos filhos, sobre a minha esposa, você sobre a tua esposa. Porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz e continua, meu irmão, sendo derramado sobre nós nos sacramentos. No sacramento da Eucaristia, no sacramento da confissão, nas batalhas da alma. Meu irmão, você, né, pai de família, você tem que ter uma vida eucarística. Nós precisamos ter vida eucarística. Nós precisamos nos confessar. Precisamos nos confessar com o Padre. Precisamos ter vida eucarística para vencermos essas batalhas espirituais. Né? E aqui, me lembrando, eu me dirijo aos meus irmãos católicos, tá bom, gente? Eu sou cristão católico, missionário católico, estou me dirigindo aos meus irmãos católicos. Nós precisamos aqui termos essa vida eucarística, vida sacramental. Se nós não termos vida sacramental, nós não vamos ter vitória nenhuma sobre as batalhas espirituais. E o sangue de Nosso Senhor, meu irmão, derramado na cruz, tem poder de libertar a esposa da depressão, libertar os filhos da frieza. Ele tem o poder de derramar sobre nossa casa a graça de não vivermos sobre o desânimo e a divisão. Não, o sangue de Jesus tem essa graça, mas eu preciso clamar esse sangue. Eu preciso clamar esse sangue sobre a minha casa, sobre meus filhos, sobre o meu casamento. E eu clamo aqui o sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida. Eu como esposo, como pai, peço que o sangue de Jesus proteja os meus. Meu irmão, nós temos uma missão diante dos nossos filhos, diante da esposa. Nós temos uma missão no nosso casamento, que é sermos canais da graça de Deus, canal da libertação de Deus. E como eu disse antes, nós somos cooperadores com Deus, né, na salvação dos nossos. Nós precisamos ter testemunho de vida, testemunho de missão. Vou dizer uma coisa para vocês, né? Eu tenho andado em alguns lugares do nosso país e eu sou testemunha ocular, né, de muitas coisas que eu presenciei na missão, nas regiões onde tenho ido, região norte, sul, no centro-oeste do país, né? Eu vejo muitas realidades duríssimas, né? Muitas realidades duríssimas do que a ausência paterna causa. O que a ausência paterna causa. E principalmente a ausência paterna de homens convertidos, homens de Deus, né? Famílias destruídas, mães chorando sozinha, jovens perdidos, crianças sem direção. Um caos, meu irmão. No livro A Consagração de São José, ele aborda muito isso, né? A responsabilidade do homem sobre a sua casa, a sua família. E sabe o que falta, meu irmão? Falta o homem da casa, estar de pé guardando a família. E como que o homem da casa fica de pé guardando a família? Primeiro ele precisa se colocar de joelho diante de Deus, de joelho diante de Nosso Senhor. O homem da casa precisa rezar o Santo Terço, rezar o Rosário. O homem que tem que sentar ali e falar: olha, nós vamos rezar o terço agora. Talvez seu filho fale: não estou convidando, não estou convidando você para vir rezar o terço, estou mandando você vir rezar o terço. Você é pai, você tem autoridade sobre os teus filhos. Nós vamos rezar o terço agora. Então falta muito isso, o pai rezar, falta muito o esposo interceder. Né?
O homem não tem que cuidar só de garantir o alimento, de garantir a roupa, garantir uma boa escola, não. Nós precisamos, acima de tudo, garantir a fé aos nossos filhos. E na oração, na leitura da palavra, né? Os homens não lêem Bíblia. O homem tem que ler a Bíblia todo dia para os filhos. Precisa ler a palavra de Deus, rezar o texto com a família. Na tua casa, meu irmão, você é o sacerdote. Você é o sacerdote. E a tua casa precisa de ti. Tua esposa precisa de você, teus filhos precisam de você. E para isso, irmão, nós precisamos estar fortalecidos na fé, fortalecidos na oração, porque a batalha, como eu disse, é espiritual. A batalha é espiritual. E se você está fraco espiritualmente, você não vai conseguir proteger o que Deus te deu. É como Jesus disse para os discípulos, quando ele estava lá no Horto das Oliveiras, está no Evangelho de São Marcos, ele vai dizer assim: orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sim, nós temos uma inclinação para o pecado por conta da consciência da carne, nós somos fracos. Por isso precisamos estar vigilantes na oração. Vigilantes na oração. Não é fácil, nós sabemos disso. Eu sou pai, eu sou esposo, eu erro, eu sinto às vezes o cansaço, me vejo falhando muitas vezes, mas eu conto com a graça de Deus. E você precisa contar com a graça de Deus. Pedir a graça de Deus sobre você. Porque quem nos garante a vitória, irmãos, é a graça de Deus. É a graça de Deus. Eu convido você a tomar uma decisão, se você não é um homem que reza, a começar a rezar hoje. A começar a rezar. Visitar Jesus Eucarístico, começar a adorar Jesus. Ah, Denilson, eu não tenho tempo. Você vai ter que arrumar tempo. Porque a gente arruma tempo porque é importante. Né? Mesmo com toda a nossa fraqueza, meu irmão, a nossa miséria, a gente precisa estar de pé diante de Deus. E quem nos concede a graça de estarmos de pé é Jesus. É o Espírito Santo. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora sobre nós. Nossos filhos, queridos, não precisam de super-herói, não. Eles precisam de homem, de pai de pé. Precisa de pai presente, um pai que está ali, um pai que reza. Um pai que quando erra, não tem vergonha, né, de pedir perdão pro filho. Não é se diminuir, não, é pedir perdão, recomeçar. Né? As nossas esposas, não precisa de homem perfeito, marido perfeito, não. Elas precisam de homem que rezam, de homem que tem humildade no coração, de homens de Deus. De homens de Deus. Homens que procuram agradar primeiro o coração de Deus. Agradar o coração de Deus. Sabe, eu resolvi falar com você sobre isso, meu irmão. Você que me ouve agora, porque é um assunto que nós precisamos tratar. Nós precisamos ser homens de verdade. Nós precisamos ser homens de verdade, e um homem de verdade é aquele que entende que a sua essência é estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus. E nós precisamos chamar essa nossa geração, né, de homens, para que sejam homens comprometidos com a fé. Homens comprometidos com a igreja. Homens comprometidos com o reino de Deus. Homens comprometidos com a família. Que Nossa Senhora interceda por nós. Que São José, o guardião da Sagrada Família, interceda por nós. Que São José seja o nosso modelo, né? Que nós tenhamos São José como modelo, o grande guardião da Sagrada Família, o homem que educou Jesus. Que nós tenhamos São José como modelo para cumprirmos esta missão. E que nós possamos, pela intercessão de São José e da Santíssima Virgem Maria, sermos cobertos com o preciosíssimo sangue de Jesus. Com o preciosíssimo sangue de Jesus. Que São José rogue por nós, que Nossa Senhora rogue por nós, para que nós possamos, de fato, meu irmão, sermos homens de oração. Homens que sejam exemplos. Homens que sejam exemplos, homens que sejam canal da graça dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ilumine e que com a intercessão de São José e de Nossa Senhora, nós possamos dar o primeiro passo. Deus abençoe você.